Fala premiado, fala premiada, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Evoluir, o podcast onde a gente traz o conhecimento todo do mundo aí de campanhas promocionais e de marketing também para ajudar vocês, né, nessa jornada de campanhas. E hoje a gente está aqui com o pessoal da Promosorte. Hoje então a gente está com o Rodrigo e o Nardelli, ambos advogados com vasta experiência aí no mercado, principalmente no meio de promos e com muita história e conhecimento para compartilhar com a gente. Falando um pouquinho da Promosorte, para vocês saberem também o que é a Promosorte. Promosorte é uma consultoria jurídica especializada em promoções comerciais, com quase 3 décadas de atuação no mercado. O trabalho deles cobre todo o ciclo aí de promoção, então precisando, chama os caras que os caras são bons. Tá? Então eles fazem toda a modelagem da mecânica, elaboração do regulamento e peças jurídicas, protocolo e acompanhamento até a obtenção do certificado de autorização e prestação de contas até a homologação final. Gente, sejam muito bem-vindos ao podcast. É um prazer ter vocês aqui. Acredito que a gente vai conseguir compartilhar muito conhecimento e muita história boa de tudo que vocês têm aí para, né, dessa jornada de vocês. Valeu, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Vamos ver se a gente consegue transmitir alguma coisa para todo mundo que vai estar nos ouvindo. É isso aí, um prazer. Obrigado aí pelo Maravilha. Eu que agradeço. O tema hoje da gente, então, é como funciona a parte de regulamentação no mercado de campanhas promocionais. Então, gente, começando aqui com a nossa primeira perguntinha, para quem ainda não conhece Promosorte, qual é exatamente o papel de vocês dentro de uma campanha promocional que envolve sorteio ou vale-brinde? Tá. Bom, você já explicou, né? Nós somos uma consultoria jurídica especializada em promoções e o nosso principal papel é dar regularidade jurídica à sua ação, permitir que ela seja execuível sem que você perca tempo com coisas que tem que refazer, com situações que tem que reprever e sem correr risco jurídico ao longo da promoção. A sorte no Brasil, ela é regulada, ela não é livre. E as sortes que a gente faz no nosso dia a dia estão todas previstas em lei. É a loteria, é o título de capitalização, são as apostas esportivas, são as rifas beneficentes e são as promoções comerciais também. E como é um mercado regulado, você precisa ter autorização governamental para fazer isso. E dentro de uma legislação especial, que é muito boa, é muito abrangente, que permite uma boa flexibilidade, né, Rodrigo, na formatação das promoções. E é esse o nosso trabalho. A gente consegue te dar orientação não só na parte jurídica, mas em toda a parte de execução que tem reflexo na modelagem jurídica. Porque existe muita coisa que você pode executar que está em desacordo com a lei, ou que não está como a lei prevê. Então a gente consegue desenvolver essa visão holística do todo da sua promoção para conseguir te dar maior efetividade da ação que você quer pôr na rua. Boa. Eu acho que assim, a gente tá falando de Brasil, né? A gente sempre fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Será que não é o sobrinho do cara que tá ganhando? Né? Tem toda essa questão, mas Sim. É realmente muito bem regulamentado, muito bem protegido, né? Essa questão. É até uma preocupação nossa, né? E das empresas também. Tem muitas que optam por colocar nos regulamentos a previsão de, por exemplo, não poder participar funcionário. Né? Então, uma marca X está fazendo a promoção e ela proíbe, de repente, que funcionários dela possam vir a ser contemplados por isso. Para evitar que tenha esse bafafá, burburinho de que, né, tal marca fez a promoção e o funcionário dela que ganhou, claro, foi ela. Então, para evitar algumas, embora a legislação não diga nada sobre isso, né, ela silencie, tem empresas que permitem que funcionários participem, mas para não ter nenhuma dúvida, a maioria prefere até que eles deixam o pessoal de fora para não ter essa situação. Né? Mas realmente para evitar. Exato. Boa. E, gente, quando uma empresa decide fazer uma promoção com sorteio aqui no Brasil, quais são as obrigações legais que ela precisa cumprir antes de sequer divulgar qualquer coisa? Como que funciona isso? Primeiro, ela tem que obter uma autorização, que hoje é dada pelo Ministério da Fazenda, numa secretaria que chama SPA. Boa. É a mesma secretaria que aprova as bets, por exemplo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Promoção é promoção. Então, para autorizar uma promoção, a empresa basicamente tem que provar que está regular com impostos, nas 3 esferas, federal, estadual e municipal, e apresentar um regulamento de como essa ação vai ser realizada. O regulamento
deve ser o mais detalhado possível, trazendo todo o rito da promoção, como participa, de quando a quando, qual é o prêmio, como você vai ser contactado, como o prêmio vai ser entregue, além de N outras observações, e é necessário pagar uma taxa para o governo, que é uma taxa como você paga no Detran para tirar a carta, é uma taxa administrativa, e isso hoje em dia está num processo muito rápido, você consegue uma autorização em 8 dias corridos, Exato. que é um tempo muito satisfatório, até porque a promoção tem outras providências rolando ao mesmo tempo, e esse tempo não vai impactar ninguém de conseguir ter uma reação de mercado rápido. Então, primeira coisa, você não pode divulgar a promoção antes dela estar autorizada. Não pode nem divulgar. Nem divulgar. Nada. Aí você entra com o processo, ele é sigiloso até a autorização. Quando autoriza, o Ministério publica a autorização. Então, muitas empresas acham, vou autorizar muito antes, vai entregar ouro para o bandido, porque vamos saber. vai estar lá no site do Ministério a sua intenção para dali a 20 dias. Então, é prudente autorizar mais perto do início, porque, por incrível que pareça, tem gente olhando aquilo lá todos os dias. Esses dias aconteceu uma coisa até divertida, eu vou contar aqui. Um cliente nosso aprovou a promoção e, por N razões, decidiu cancelar. Não era oportuno, tinha os seus motivos, a gente cancelou. Só que um desses curiosos já tinha olhado a promoção num dia e publicado a divulgação por conta própria. Vai sair uma promoção assim, assim. E isso deu um certo problema, porque a pessoa não voltou para ver que ela tinha sido cancelada e acabou dando um burburinho. Mas essa é a primeira providência, né? Você ter um regulamento. E para você ter um regulamento, como é que você vai fazer? Você vai ter que contar para alguém o que você quer fazer. De preferência para nós, se não para alguém com perfil parecido com o nosso, que consiga te dizer, a lei deixa, a lei não deixa, a lei permite, a lei não permite, ter os limites legais. Não são sufocantes, o mercado consegue fazer promoções atrativas, consegue fazer promoções disruptivas, com novos meios, com novas mecânicas, mas tem que ouvir esse lado jurídico no início, porque senão depois você não consegue autorizar. Aí você teve um monte de ideia mirabolante, né? Que aí... Você vê, o Nardelli falou uma coisa importante, né? A gente sempre pede para os clientes que nos consultem no início. Porque às vezes a agência ou o próprio marketing da empresa, às vezes, né, diretamente, ele começa a trabalhar na definição da promoção comercial, mas sem ouvir o jurídico para saber se pode ou não. Né? Então, para evitar esse tipo de situação, é importante. Nasceu a ideia promocional, consulta o jurídico, vê se é execuível a promoção, ou é execuível, bacana, e continua o projeto para a formatação final, né? E o processo administrativo hoje, como o Nardelli falou, é muito simplificado, até né, um elogio ao Ministério da Fazenda, né, que desde 2018 assumiu exclusivamente essa função da autorização e ele tem autorizado muito rapidamente. Já foi um processo penoso, já foi um processo demorado, já foi um processo em que a gente recebia autorização por fax. Né? Exatamente. A gente estava até no bastidor aqui comentando um pouco dessa evolução. Então, para quem viveu, né, antes de 2018, um processo muito burocrático, demorado, hoje é super facilitado, um processo bem... E que a gente faz questão de prepará-lo da melhor forma possível para que a autorização seja tranquila e saia também no menor tempo possível. Né? Até porque quanto mais você entende a legislação, você formata melhor a sua promoção, ela é autorizada imediatamente. Exato. 8 dias é o limite, então. É um prazo máximo que ele exige. Não é um padrão. Não é um mas se você botar tudo errado, ele vai voltar e voltar e voltar, e os 8 viram 10, viram 12, viram 15, e às vezes não vira. Virou custo. Virou só custo. Às vezes as pessoas nos contratam para salvar um processo que ele não está conseguindo autorização. Aí você vai ver, porque tinha que ser cor de abóbora e o cara botou azul. Não vai, né? Não vai andar. Então, essa parte da modelagem é importante também. Sim. Ali é a lei da sua campanha, né? Exato. Tá lá. Exato. Né? Isso. É como a gente brinca, né? O regulamento, para
né, transferindo para outra esfera do mundo jurídico, é o contrato, é o que vai fazer, né, a negociação entre quem está promovendo e quem quer participar da promoção. As regras têm que estar bem claras e é para isso que a gente trabalha, né, na melhor forma possível, o melhor regulamento possível para que tudo esteja transcrito ali, né? Claro, trazendo essa segurança para o pessoal. Exato, isso é o mais importante, né? Tanto segurança jurídica para quem participa, como também para a empresa que faz e executa a promoção, né? Exato. Direitos e deveres, então tudo ajustado, vai ficar tudo bom para todo mundo. Boa, então, ó, viu, pessoal? Começa pelo regulamento, viu? Exato, uma boa ideia, consulte, que é importante. O pessoal às vezes quer queimar a largada. Não dá certo, não. Depois a gente vê. Corrigir é pior, né? A gente brinca isso, muitas vezes, né, assim, refazer é mais caro do que fazer uma vez bem feito. Exato. Então, começa com calma, analisa a proposta, consulta alguém que, né, que possa te dar uma segurança jurídica para você seguir o seu projeto. Porque às vezes a gente tem ideias brilhantes, mas às vezes a gente pode ter algum impedimento nessa ideia brilhante que a legislação não permita. Né? A gente sempre brinca, né? Um caso que já aconteceu no escritório. A gente foi consultado por uma promoção que estava completamente formatada, mas o prêmio era um animal. Né? E a legislação não permite que se ofereça animal como prêmio. Então, você vê, teve que voltar, né, no caso a agência, repensar a promoção, porque foi adiante com uma ideia que não sabia se era possível ser Ainda mais hoje, não. que o animal deixou de ser coisa para a maioria das pessoas, você deixou de ser dono, é um tutor, né? É complicado isso. Ainda tem um problema de imagem, né? Da conjuntura que a sociedade vai mudando, né? Vai mudando. E toda ideia é execuível, né? Toda ideia é bacana, mas consulte antes, só para que o projeto ande, né, em cada uma das suas etapas de maneira organizada e não tenha refação. É só isso. É isso aí. É isso. E na prática, quais são os erros mais frequentes que as marcas e as agências cometem na hora de estruturar uma campanha do ponto de vista aí do regulamento, né? Do ponto de vista regulatório? Tem muitas... a gente vê ainda, né, por incrível que pareça, assim, algumas ideias que não evoluem. Ou ideias que a gente percebe que não são execuíveis, né? Ou que são de difícil execução, vamos dizer assim. Então, o que a gente procura orientar quando a gente recebe um briefing são questões dessa natureza, né? Eu quero essa mecânica assim, dá para fazer? Dá para fazer. Mas vamos pensar na jornada do consumidor, né? É a melhor ideia? Ele vai conseguir executar isso facilmente? Às vezes até mesmo no tom da comunicação, embora não seja o nosso papel regular questões, né, de mecânica, a gente palpita, obviamente, em função da experiência que a gente tem. A mesma coisa a comunicação. Porque às vezes você pensa uma mecânica, nossa, mirabolante, super legal, tá bom, mas e a outra parte? Vai entender isso facilmente? Então, às vezes a gente vê nascimento de ideias que são legais, mas que na ponta ela pode não funcionar muito bem, né? Quer ver alguns exemplos? Jornadas de cadastro muito longas, em que você quer conhecer a vida inteira da pessoa no cadastro de uma promoção de um creme dental, por exemplo. Não vai rodar. Um festival mundial dos aceleradores. Se você comprar o produto, ganha um número. Se você plantar pirueta, ganha 2. Se você fizer não sei o quê, se você vestir azul, ganha mais 1. E você põe um conjunto tão grande de regras que você não consegue comunicar. Exato. Então você está gastando dinheiro à toa, porque a pessoa não percebeu aquilo ali. Oferecer uma viagem que tem um monte de extras que você não consegue nem dizer para o cara que tem. Né? Que tem, e as promoções também dissociadas do objetivo. Existem promoções que são só para awareness. Eu fiz para você me conhecer. Sim. Existem promoções que são para sell-in. Existem promoções que são para sell-out. E existem promoções que são para distribuição. Então, quem bola a promoção tem que ter noção do seu foco para conseguir medir o resultado e ver se isso foi bom. Vou te dar um exemplo. Nós fizemos uma promoção para um cliente que era balinha. Uma balinha. E a promoção foi, sob a nossa ótica, um completo fracasso. Teve, assim, 1000 inscrições, Foi assim. E foi todo mundo para a reunião com o cliente, triste, abatido, e o cliente entrou rindo, só faltou ele dar pirueta. Feliz da vida. E a gente promoção era de sell-in, rapaz. O cara fez a promoção para botar na mão do trade, conseguir abastecer os pontos de venda. Ele estava tão feliz que ele bateu todas as metas de sell-in,
Porque ele comprou uma promoção de sellout. Porque agora ele já tinha o mercado abastecido e ele precisava colocar para fora. E aí ele fez um outro formato de promoção para desovar estoques. Então, às vezes, o que você pensou na promoção não está muito associado com o objetivo dela. Sim. E é importante. Aí, se tem aceleradores, não tem, se a jornada de cadastro é pequena, se a participação é automática, se eu vou fazer baseado num programa de fidelidade ou não, se esse programa tem os opt-ins necessários, as autorizações para uso de cadastro, se a gente tem robustez dos dados ali feitos, que a gente já fez, o cara disse, não, vou fazer meu programa, está baseado no meu programa de fidelidade, que era muito fraco. E ele depois não achou os ganhadores. Entendeu? Então, eu acho que sempre quando você amplia o horizonte para pensar, você elimina esses erros básicos. Sim. E comunicação também, né? Isso. Uma coisa que às vezes a gente vê, às vezes a empresa bola e põe todo o esforço, por exemplo, na premiação. Vou fazer uma promoção bacana, nossa, eu quero dar R$1 milhão em prêmios, tá bom, aí acaba o dinheiro para a comunicação da promoção. Ou seja, se torna uma promoção secreta. Né? Então, a gente brinca, né? Tudo tem que ser medido, óbvio. Dar um prêmio de R$1 milhão é legal? Pô, muito legal, vai atrair cliente? Vai, mas você precisa comunicar, você precisa botar isso, né? Talvez na mídia, talvez no mercado, talvez, né, fazer papelaria, fazer mídia social, enfim. Exato. Então, às vezes a gente vê grandes promoções, mas que às vezes o resultado não é atingido porque não consegui comunicar, acabou minha verba. Então, são algumas das questões, né, que a gente sempre ouve das agências ou das empresas. Tem até empresas que a gente atende, né, que fazem reunião que eles chamam de pós-mortem, que é para discutir aquilo que a promoção eventualmente não conseguiu alcançar e para que os próximos sejam melhorados esses pontos, que é uma coisa bacana também, é uma evolução, né, Claro. para entender todas essas questões. Então são coisas que a gente ouve. Esses dias a gente estava discutindo uma promoção, aí você sempre pensa num cadastro em que a pessoa vai botar o QR Code, vai botar aquele bendito, abençoado código de 44 posições, etc, etc. Aí o cliente disse assim, não, meu produto é pulverizado, eu vendo em ambulante e na beira da praia. E aí? Não tem nota fiscal? Não tem né? nota fiscal, não tem ponto de venda formal, mas eu vendo, eu sou uma boa indústria e eu estou vendendo. Como é que eu faço promoção disso? Então, Desafio, hein? São desafios que a tecnologia vem te ajudar. Exatamente. Então você pensa em geolocalização, você começa a pensar em meios alternativos de participação, etc. e tal, mas para um produto totalmente atípico. Totalmente atípico. Então, se você está pensando dentro da caixa, vai surgir para você um desafio desse que você vai dizer assim, puxa vida. Opa! E agora? E agora? Eu vou desenho uma promoção normal para esse produto, não vai rodar. A gente acha que promoção é só a marca grande, esse supermercado, tem de tudo. Tem de né? tudo, exatamente. A promoção, ela abraça todos. Né? Você pensa, o que você falou, tem indústrias que são muito ricas, ela consegue implementar todo tipo de sugestão que você faz no produto, na linha de produção, Sim. mas existem também mercados pequenos que também fazem promoção, então às vezes o produto dele precisa de uma solução diferenciada, né? Isso. Mas é bacana, tem solução para tudo, sempre tem, né? Sim. Então, às vezes, quando a Adele fala, Sempre tem que, às vezes cai coisas pra gente que a gente, para um pouquinho, vamos pensar fora da caixinha. Você gosta de cinema? Gosto. Tem um filme muito bacana que chama Apollo 13, com o Tom Hanks. A Apollo subiu, explodiu lá, e os caras tinham que voltar. Aí tem uma cena do filme que somos nós. Você, a gente. O cara põe na mesa um filtro quadrado num treco redondo e fala assim, é isso que purifica o ar deles. Mas como que eu encaixo o filtro redondo nesse troço que é quadrado? Joga na mesa e diz para os caras, agora vocês resolvem. A gente se sente assim. Esse é o cenário, né? Esse é o cenário. O quadrado é a lei. E o redondo é a realidade cliente, da empresa, né? do cliente. Tem que encaixar. E ele diz, agora você tem que criar um encaixe aqui. Não tem jeito.
A gente faz parte. Faz parte. Você tem que dar solução, entendeu? Claro. E tem solução. E tem solução. Sim. No final acaba tendo uma solução. Exato. Não, e a experiência, ainda mais a experiência de vocês, se vocês já têm muito tempo no mercado, tudo, vocês já aprenderam muito com isso, né? Então, putz, mais um que quer fazer aquilo. Como que a gente resolveu? Então já tem essa bagagem, né? Acaba servindo, né? Muitas coisas pelas quais a gente passa realmente acaba servindo para a gente traçar alguns cenários e às vezes consultas que a gente recebe. Não, mas deve vir muita maluquice para vocês, né? Muito. Vem bastante coisa. Acontece. É legal. E, gente, o que pode acontecer com uma empresa que executa uma promoção sem a devida autorização? E quais são os riscos reais além da multa? Né? Para o pessoal aí se preocupar realmente com isso, né? A gente, como o Nardelli falou, né, nós estamos no mercado que é regulado, né? Então, a própria lei promocional ela estabelece que, além da multa, você pode comprometer, né, a empresa, o CNPJ, ficar até 2 anos sem fazer novas promoções. Então a gente sempre, e por incrível que pareça, a gente recebe consulta às vezes de empresas que falam, mas é muito caro, é muito burocrático, não vou fazer, vou me arriscar. Então a gente sempre pede, coloca na balança, porque às vezes você vai comprometer a companhia, às vezes a companhia tem o hábito de fazer promoções, né, rotineiramente, e você pode comprometer a companhia como um todo, porque o CNPJ vai ficar com esse impedimento por uma questão que não funciona assim, né? A gente já estava comentando aqui, hoje o processo é rápido, né? O pagamento da taxa não é uma taxa abusiva a ponto de uma empresa não poder fazer o recolhimento. Então é só uma questão de organização e planejamento, né? Mas a legislação tem essa previsão, então você pode, além da multa, ficar, né, um período sem fazer promoções, o período máximo previsto na lei são 2 anos. E uma coisa importante, assim, não é só o órgão regulador que fiscaliza a sua promoção. Lembre-se que você tem concorrentes. Então, o órgão regulador ele pode ser muitas vezes provocado pelo seu concorrente, né? Então, a marca de chocolate A foi lá, fez a promoção, não autorizou, mas a marca B, concorrente dela, está de olho. Ela vai lá e denuncia, pronto, está feito o cenário, e aí vai abrir um processo administrativo, vai ter que se defender, mas se não alcançar êxito na defesa, vai ser punido, não tem jeito. E a pena vai ser tão... Aí, né? Exato, então economizar a pena vai às ser vezes... tão maior quanto for óbvia a necessidade da autorização. Exatamente. Porque as empresas dizem, não, aí eu dou uma desculpinha, não cola, não adianta. Era óbvio que você tinha que autorizar, a sua tendência é pegar a pena máxima. Exato. E com um detalhe, na última regulamentação, a pena hoje pode ser agravada. Então, em caso de reincidência, você vai pagar até 4 anos sem fazer promoção. Isso. Essa foi uma novidade, introduzida na isso. portaria de 2022, que antigamente só havia a previsão realmente da multa e da penalização por até 2 anos. Mas nessa edição dessa nova portaria, 7638, ela trouxe a reincidência. A reincidência. Então é mais uma questão para sempre ficar de olho, né? O réu primário, beleza, 2 anos ali, mas depois, é mais uma pancada. Exato, Isso não quer dizer, só para que, né, a audiência entenda, não quer dizer que você fez sem autorização que necessariamente você vá tomar 2 anos, né? Na prática, existe um processo administrativo, né, o órgão regulador notifica a empresa para perguntar, você realmente fez isso? E aí abre-se o contraditório, vai ter a defesa, e aí vai ser analisada a defesa. Então pode chegar até 2 anos, mas na hipótese de tomar 2 anos, por exemplo, se houver reincidência, como o Nardelli falou, vai virar 4. Então tem que ter muito cuidado com isso, sabe? Às vezes não vale a pena, né? Principalmente para quem faz da promoção um produto, né, uma coisa recorrente com a marca ou com produtos, acho que não é legal, sabe? Sim. É um prazo curto. Exato. Cara, falando de no máximo 8 dias. Exato. Cara, é uma semaninha ali para você realmente colocar. Cara, uma semana não vai mudar nada. Nada. A gente sempre gosta de brincar um pouco assim com as empresas, mas é sério, né? Se você não consegue planejar a sua promoção, você tem um problema de planejamento de venda. Isso. Você não tem um problema com a promoção, você tem um problema de planejamento de venda, porque o seu calendário não está bem estabelecido, você não sabe as suas datas principais e os eventos importantes que você tem que gerar aí, e você não previu reação de mercado. Ou vocês mesmos no trabalho não estão sabendo fazer as coisas, né? Não é nem o calendário, né? Exatamente. Então, tem algum problema que pode ser até um alerta para a empresa melhorar seus processos internos. Sim. Né?
Isso é importante. Realmente é... Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Isso não... Tomar cuidado com Hoje em dia não dá para se brincar com isso, né? E você tem muitos canais de divulgação. Você tem as redes sociais, você tem sites, você tem, sei lá, até mesmo, vou fazer só dentro do mercado, vou fazer só na minha gôndola, por exemplo. Tá bom, mas aquilo, alguém toma conhecimento daquilo. Sim. Uma vez que você colocou lá, se tornou público. Então o risco, né? É muito aumentado. Né? Mas se o seu trade está visitando, do seu concorrente também. Também está, exato. Né? Não, e quando a gente fala de promo, é algo que costuma alavancar bem as vendas, né? O brasileiro principalmente gosta muito. Então assim, se você for colocar no papel o custo que você tem para fazer um regulamento certinho, o prazo que você tem, cara, no final aquilo não vai ser nada, comparado com o retorno que você vai conseguir ter. Né? Então, vale a pena, né? Vale a pena, é um risco desnecessário, né? Exato. Eu acho que a gente sempre que recebe consulta, a gente sempre faz essa ponderação, né? Vai pelo caminho certo, cara. Isso. Não te custa mais isso, muito pelo contrário, te dá conforto. Você vai dormir tranquilo. Entendeu? A multa ali depois é muito mais cara. Isso, exato, né? Então isso aí a gente participa, né, ao longo dos anos, já participamos de muitos processos administrativos, né, de defesa para empresas que não necessariamente, porque a multa também, Guilherme, é importante esclarecer, a multa ou a penalização, ela não existe só para quem não faz a promoção. Ela existe também para promoções que são autorizadas e que são executadas diferentemente do regulamento. Entendi. Então, por exemplo, eu bolei uma promoção que se comprar meu produto, eu ganho o número da sorte e vou concorrer. Pode acontecer alguma coisa no longo da jornada da promoção que saia diferente do que está no regulamento. Então, o desvirtuamento, como é chamado, também é passível de um processo administrativo. Então, às vezes ela pode ser punida porque, distribuí o número da sorte equivocadamente, deixei pessoas de fora de um sorteio porque, o sistema soluçou, ou operei a promoção errada. Então, isso também é passível de uma fiscalização, né? Então, a gente acaba também, nas promoções que a gente assessora, auxiliando e fazendo a defesa quando é o caso, né? Mas a penalização para quem faz promoção sem autorização, a tendência é que ela seja muito mais pesada do que quem cometeu algum equívoco no decorrer de uma promoção autorizada. Claro. E quando a gente fala aí de promo, a gente tem várias mecânicas, né? Então, sorteio, vale brinde, um concurso cultural, programa de fidelidade. Cada um tem um regime regulatório diferente, é o mesmo para todos, como que funciona e como saber qual que é a mecânica exige o quê, né? Como que a gente faz essa proteção? Cada um tem uma legislação específica. A lei promocional, a que leva a gente para autorização no Ministério da Fazenda, prevê 3 modalidades de promoção: sorteio, concurso e vale-brinde. Então, se você conseguir identificar que é sorteio, concurso, vale-brinde, você vai levar para autorização. E aí existe o que a lei chama dos assemelhados, que são muito parecidos com isso, também você leva para autorização, e o Ministério da Fazenda expandiu isso um pouquinho, dizendo que compra e ganhe com limite de brindes é autorizado, e que as campanhas de incentivo que premiam por ranking também são autorizadas. Entendi. O resto, grosso modo, não precisa de autorização, mas está subordinado ao CDC, ao Código de Defesa do Consumidor e ao Código Civil. Sim. Porque são ofertas ao público. Então, cashback, programas de fidelidade, descontos, experimentação, amostra grátis, self-liquidate, etc., todas têm a necessidade de uma regulamentação, mas não da autorização. Então é importante ter um regulamento, porque o regulamento vai dar a fronteira da promoção. Até onde você está prometendo, o que você não está prometendo e o que você vai, de fato, fazer. Porque qualquer uma dessas ações não estão limitadas à fiscalização do Ministério da Fazenda. Elas podem virar uma queixa no PROCON, elas podem virar um processo em pequenas causas e pode até virar um processo judicial normal, se você infringir o direito do consumidor. Então, você imagina, eu vou prometer um cashback para incentivar a experimentação de um determinado produto e prometo R$100 para cada pessoa. E não dou.
Rapaz, isso é o inferno na Terra. Você quebrou a promessa, Você entendeu? quebrou a promessa unilateralmente e vai sofrer a consequência. Exato. Não é porque não teve autorização toda ali que você Exato. tá, Não requer tá cuidado. salvo, né? Exatamente. Isso é importantíssimo de entender, né? Porque muita gente pode fazer realmente esse contraponto. Ah, não Isso. autorizei a terra livre. Muito Não pelo é, contrário. Uhum. Né? Muito pelo contrário. Embora a autorização realmente te dê o conforto, mas não autorizar também precisa ter atenção para que você tenha o conforto. Sim. Né? E você faz isso através de, como o Nardelli falou, fez a promessa, cumpre. Cumpre. Né? Ah, tem o regulamento, coloca as suas diretrizes. Né? Materializa a oferta no regulamento e divulga ele. E ele vai ser, como o Rodrigo já disse, o contrato entre as partes. Exato. E o contrato é lei entre essas duas partes. É o que você vai ter que cumprir, é o que o consumidor vai ter o direito de exigir. Até vou aproveitar para fazer um parênteses aqui sobre os concursos culturais, né? Que embora a lei preveja os concursos culturais como uma modalidade de concurso que não precisa de autorização, hoje em dia a gente considera eles meio tipo um dinossauro, meio extinto, sabe? Porque a regulamentação hoje exige um conjunto grande de situações para ele não ser caracterizado um concurso normal. E às vezes são situações que são muito difíceis de serem ultrapassadas. Então os concursos culturais praticamente não são mais realizados. Passa Mas só um concurso hoje, né? é um concurso que se leva para autorizar. Exato. Essa é a diferença. Ah, por que a gente não gostava de fazer cultural? Porque não precisava autorizar e não precisava esperar os 60 dias que isso demorava. Uhum. Hoje precisa autorizar, mas só demora 8. Então você não tem mais desculpa para não fazer. Exato. Até essa é a lógica da regulamentação ter sido estendida, né? Então você faz, mas basicamente tem um truquezinho para você identificar se você vai levar para autorizar ou não. Tem sorte? Autoriza. Autoriza. Ou não tem sorte, mas é um concurso, só os primeiros ganham? Autoriza. Não cumpriu isso, provavelmente não precisa autorizar. Aí é só analisar. Mas a regrinha é de ouro. Tem sorte, vai autorizar. Mas o regulamento, reforçando, regulamento ainda se faz necessário, autorizando ou não. Tem que ter, né? Quando é autorizado, é obrigatório, porque o regulamento é o documento que a gente submete ao órgão regulador para aprovação da promoção comercial. Quando não é autorizado, não é obrigatório, mas a gente julga altamente recomendável. Sim. Por quê? Porque é aquilo que vai colocar, né, os direitos e os deveres de cada uma das partes. Então o consumidor sabe como ele participa, como, quando, onde, o que ele vai ganhar. E para a empresa também é uma salvaguarda. Exato. Porque ela vai colocar ali os limites da participação, de como ela está oferecendo isso para o consumidor. Né? Então, em todos os casos, a gente refuta é importante. O autorizado é obrigatório, não autorizado é muito importante. E no não autorizado, como você não tem uma receita formal de como ele vai ser, ele pode ser gigantesco, como é um programa de relacionamento, ou pode ser um termos e condições para uma ação mais simples, mas é importante estar gravada na pedra quais são as regras desse concurso. É uma proteção para a marca, né? Também, exato, porque às vezes surgem dúvidas que às vezes não está ali, entendeu? Ah, eu não tenho regulamento, onde eu tiro dúvida? Com quem que eu falo? Né? Ah, vou fazer um self-liquidate aqui, vou comprar, sei lá, vou abastecer meu carro, mais R$10,99 vou comprar um negócio. Ah, cheguei no posto, não tenho o brinde que eu ia comprar. Como é que eu faço? Onde eu vou? Posso pegar em outro posto? Então, às vezes, né, a dinâmica da promoção pode levar o consumidor a ter dúvidas. Aí ele liga para onde? Tem um saque? Não tem um saque? Então, se tiver o regulamento com essas questões dispostas, é muito mais fácil. Você deixa de carregar um saque, você deixa de ter um atendimento exclusivo para isso. Por quê? Porque você tem tudo traduzido ali, né? Então, todo mundo fala, o regulamento você faz e ninguém lê. Ah, tá bom que ninguém lê, mas ele pode ser a sua salvaguarda, entendeu? Amanhã, se esse consumidor vier reclamar em juízo ou fora dele, né, aquela participação na promoção que ele entendeu que não é adequada, mas tem um regulamento. Mas tem um cara que sempre lê, é o cara de má fé.
Esse sempre lê. Porque Esse está de prontidão. Ele está de prontidão que ele quer saber a brecha onde ele pode entrar e te tirar algum dinheiro. A gente fala os promocioneiros, né? Exato, Então tem que ter cuidado com essas coisas, sabe? Acho que é um zelo que não custa. De verdade, é um zelo que não custa. É um plano de saúde, né? Exato. Você torce para não usar, mas tá lá, né? Guilherme, uma coisa que a gente também sempre recebe no escritório. O pessoal fala assim, quero fazer promoção, é obrigatório a auditoria? Não é obrigatório, mas é um serviço de alto valor. Entendeu? Você tem promoções gigantes e a gente vê cada vez mais promoções sendo atacadas. Tem sempre alguém tentando uma brechinha. Coloca uma auditoria, cara, isso vai te ajudar. Auditoria é sua SWAT na hora da guerra. Exato, é a inteligência, é o cara que está olhando ali tudo certinho, como está funcionando o sistema, como está funcionando o comportamento do consumidor, se aquela nota é real, não é, se o cara fez a nota lá no fundo do quintal, sabe? Então, assim, não é obrigatório, não tenho verba, se você puder, reserva uma verba, sabe? É um serviço que vai te dar conforto. Entendeu? Então, o regulamento para as promoções não autorizadas, a gente também julga da mesma forma, né? Claro. É importante ter isso. De alguma maneira, ele vai te ajudar, entendeu? É importante. Importante, exato. E, gente, com o crescimento das campanhas digitais, aplicativos e até, né, cupons eletrônicos, a regulamentação acompanhou essa evolução ou ainda tem algumas lacunas? A gente já comentou aí dessa parte, né, do digital para os regulamentos, que avançamos muito, né? Mas tem mais alguma coisa assim que avançou, que você fala, putz, isso aqui melhorou muito, e o que ainda dá para melhorar, que vocês veem? É assim, tem uma coisa que é interessante nesse campo. Você é um rapaz novo, mas eu já estou mais sênior. Quando a lei saiu, você, para ligar para outra cidade, você fazia isso através de uma telefonista. A lei é de 1971. Você ligava para a dona Carolinha e ela ligava para sua avó e botava sua avó na linha e ligava vocês dois. De lá para cá, saíram N métodos diferenciados de comunicação, DDD, isso evoluiu para SMS, evoluiu para o WhatsApp, evoluiu para as redes sociais, evoluiu para raspagem, hashtags e tag bags e por aí vai. Tudo Na mesma lei. Você percebeu isso? A lei é a mesma. Como é que a lei de 1971 diz para você que você pode fazer promoções usando o WhatsApp? Se nem Júlio Verne não sabia que o WhatsApp ia ser lançado em 1971. Ela é muito bem escrita. A lei é muito bem escrita e prevê meios de participações que possam vir a ser inventados. Esse é o termo da lei. Isso é uma coisa fantástica. Isso é fantástico. E aí o entendimento do Ministério da Fazenda absorve essas novas tecnologias sob um prisma único da execuibilidade. É execuível? É possível? É seguro? Eu autorizo. Então, assim nasceram as promoções usando o SMS como meio único de participação. Você imagina a loucura? Há uns anos atrás, você só mandar um código por SMS e está concorrendo a um prêmio. Mas eu não manualmente fiz cadastro. Ainda, né? Que sufoco, né? Não, impressionante. Hoje em dia você diz assim, não, eu quero que você publique um vídeo seu com a hashtag Maria Louca e eu vou botar você num concurso. E o cara está lá no concurso e ninguém é perdido e tudo funciona absolutamente bem. Então, a lei, ela não precisa necessariamente evoluir especificamente nesses meios, até porque aqui entre nós, se ela fizer, vai ser sempre um pouco restritiva, porque quando você tem que escrever, você acaba aprisionando um pouco aquela ideia, e ela hoje permite uma amplidão de entendimento que o Ministério absorve numa ideia muito criativa, positiva e de verdadeiro serviço público, de permitir a incorporação de tecnologias e de novos meios, e até mesmo de novos costumes, dentro da promoção comercial. Então, o pessoal às vezes briga com nós, mas não brigue conosco, por favor. Não mudem a lei, pelo amor de meus filhinhos. Não mudem a lei. Né? A lei é muito bem escrita e o Ministério tem um entendimento racional do momento social, político e econômico em que a gente vive. E as promoções têm acompanhado isso.
Tem acompanhado isso. A gente percebe nitidamente um crescimento vertiginoso das promoções utilizando redes sociais. A gente percebeu que o WhatsApp hoje é um meio de participação vigoroso, bem vigoroso. No início os bots eram doidos, né? Eles não funcionavam, mas hoje é um meio vigoroso, hoje potente, incrível, que funciona efetivamente, né? E já a gente vai ver, eu acho, até um declínio dos sites promocionais em função dos sites responsivos, dessa coisa que está na nossa mão aqui, que virou parte da nossa vida, um smartphone, né? E isso tudo tem sustentação legal, está dentro do processo administrativo correto, com naturalidade. Então eu acho que... E vem aí a inteligência artificial. E vem a inteligência artificial. Que a gente já tem visto assim, trabalhos para fazer com que as promoções entrem também nessa jornada. Claro. Exatamente. E você vê, então estamos falando de todo esse... Porque se você traçar um panorama, as promoções antigamente eram por carta. Você comprava a embalagem, recortava. Então veja o avanço que a gente teve da tecnologia na vida das promoções comerciais. E a lei é a mesma, de 71. 1971. Então a lei ser antiga não quer dizer que ela é ruim. Veja, ela admite todo esse avanço da tecnologia nas promoções, né? Então, chegando a IA, é mais um avanço. A lei é a mesma. Posso colocar IA na promoção? Pode. A lei lá que é velha, ela aceita. Entendeu? Então a legislação ela é a mesma e permite todo esse avanço, todo esse aparato de tecnologia que a gente tem, né, visto ao longo do tempo. A gente preenche a lacuna eventual da lei com uma demonstração de segurança. Exatamente. do meio, da alternativa, da nova modelagem. Se você for ao Ministério hoje e explicar que uma coisa é segura, que vai manter a igualdade entre as pessoas, que é positiva, etc., eles vão autorizar. A gente viveu isso, né? Quando a gente fez a primeira promoção no Brasil autorizada, foi com a Promosorte de SMS. Que legal. Nós levamos quase um ano para autorizar essa promoção. Nós recebemos um pedido de uma empresa para fazer promoção e ele falou, eu quero por SMS. Eu vou quebrar a barreira do tradicional e vou entrar com SMS. E nós explicamos, é um método novo, vai ser um processo que vai demorar um pouco mais. Então nós começamos a trabalhar junto ao pedido de autorização, porque o Ministério, ele precisou se convencer, foi o Ministério da Fazenda, né? Foi. A Caixa não, a Caixa negou sistematicamente, no final o Ministério da Fazenda autorizou. Então fomos ao Ministério e nós começamos a demonstrar para ele que o SMS era uma possibilidade. Porque até então ele não estava convencido de que era, porque você trabalhava num método que era papel, cortar a embalagem e mandar para uma caixa postal. Então essa transição para a tecnologia, a gente levou quase um ano, e a empresa falou, tudo bem, eu vou com vocês, mas eu quero quebrar esse paradigma. E assim foi feito. Então foram várias demonstrações ao longo da jornada, né, do processo. Vários processos sucessivos, negado entra de novo, negado entra de novo, negado entra de novo. E sempre apresentando para eles documentos, né, foram muitos, para comprovar que aquele era um método de participação eficaz, seguro, e que as pessoas que utilizassem aquilo iam participar normalmente. E ainda foi curioso, né, porque primeiro a gente venceu a barreira do pagamento. Porque sempre se pôde pagar tarifa em promoção. As pessoas mandavam carta. Carta você paga o selo, não é de graça. E aí depois era o problema tecnológico. Então a primeira promoção a gente fez com cupomzinho de papel. Tinha uma pergunta e a gente fechava o sistema e imprimia os cupons. Assim que a gente terminou essa, a gente já entrou com a próxima, que ia ser assim, arrasa quarteirão. E o Ministério ligou e falou, mas eu não quero mais papelzinho, eu quero por números da sorte. E tem mais, o SMS que era de 5 pernas, para quem não entende isso, é aquele que vem, responde, vem, responde, vem, responde. Sim. Ele falou, eu quero de 3 pernas só. Então, o cara manda, você manda o número e ele diz, legal, recebi, é isso. Exatamente. Cara, foi um desafio, assim, enorme, hercúleo. Mas nós fizemos uma promoção
que eu desafio alguém dizer que fez uma maior, que foram 23 milhões de SMS Nossa Senhora. na promoção. 23 milhões de mensagens com códigos únicos. Uma coisa assim fantástica, feitas com números da sorte na modalidade de sorteio. Foi incrível. Na época nem se chamava número da sorte, chamava elemento sorteado. Que é Mas você vê a quebra, eu acho você que vê isso, a quebra do paradigma. então, eu acho que isso também foi uma provocação para os consumidores participarem, entendeu? Isso. Acho que a volumetria foi tão assustadora porque a gente saiu do papel. Você saiu do rótulo, você saiu do Trouxe uma CEP, facilidade, da carteira. né? Exatamente. Você não tinha que entrar em lugar nenhum. Você pegava seu telefone analógico e botava o numerinho, que na época chamava o LA, né? Aqueles Isso. números padrão. Botava lá 49020, paf, o código e mandava. Recebia de volta e dizia, parabéns, seu número da sorte é tal. O cara dizia assim, meu Deus do céu, tá todo mundo louco. Como é que pode uma coisa dessa? E até antes da promoção, a empresa tomou o cuidado de fazer um estudo, porque a população do Brasil, praticamente uma pessoa tinha 2 celulares. Isso. Então a facilidade que era, né? Pô, comprei o produto, fiz a leitura lá, mandei o número, recebi de volta. E Então, você vê como o momento econômico e o momento social muda as coisas. Naquela época, a telefonia celular era caro. sim. As contas de ligação pesavam no bolso. Sim. E os SMS vinham de brinde na pacotes, campanha, né? nos pacotes. E o SMS promocional não era brinde. A pessoa pagava 31 centavos mais impostos. Só que a dona de casa, a senhora simples, que pegava o trem para ir para casa, ela acostumou com o seguinte: ao invés dela ligar e avisar para os filhos, estou chegando, que custava caro, ela aprendeu a mandar um SMS gratuito que vinha no pacote dela, dizendo, estou chegando. E esse aprendizado do estou chegando, repetido milhões de vezes com as pessoas mais simples, explodiu aonde? Na promoção. Porque você pedia para ele usar um serviço que ele já estava acostumado organicamente. É aquilo que você falou ali no começo, né? Você tirou a barreira, né? A participação muito mais fácil, você facilitou tudo, né? Ah, a pessoa não sabe passar SMS, sabe? O filho ajuda. O filho sabe, ajuda, a exato. pessoa sabe. A senhorinha que está voltando para casa depois do dia, coitada, no dia de serviço terrível, pendurada no trem, ela está mandando SMS com a mãozinha só ainda, segurando no trem, chacoalhando e dizendo, estou chegando, liga o fogão, põe o feijão. Está ao alcance de todo mundo. Não, isso, alcance né? das Tá ao alcance de todo mundo. Você falou, né? O filho ajuda. Eu vou dar um exemplo prático. Meu pai. Meu pai é uma pessoa que tem certa idade e ele não viveu essa. Né? A tecnologia foi avançando sobre as pessoas mais velhas e é assim hoje. Sim. E é isso mesmo, o filho ajuda. Isso. Você está do lado de alguém e eles vão aprendendo. Pô, hoje, meu pai, por não citar de exemplo aqui, meu pai sabe mandar SMS, meu pai sabe, né, mandar um WhatsApp, meu pai sabe mandar um vídeo. Então, você vê como as coisas Tem vão perfil evoluindo. no Instagram. Tem perfil no Instagram, exato. Gera vídeo com a inteligência artificial. Então você vê que coisa fantástica que é o advento da tecnologia, entendeu? Sim. Como isso foi uma quebra de paradigma. E, de novo, dentro de uma lei que é de 1971. Só com uma nova visão, uma nova forma de ver, mantendo a segurança jurídica, mantendo a igualdade do consumidor, agregando coisas que estão ao dispor de todas as pessoas. O que a gente teve de avanço, ultimamente, na última portaria, que foi bem positivo, foi a introdução das redes sociais, né? Sim. Então, as redes sociais, antigamente o órgão regulador já aceitava, mas não estava normatizado, ou seja, não estava dentro da legislação. Então, essa última portaria de 2022, né, a grosso modo, ela trouxe regras, né, para participação de promoções por meio de redes sociais. Então, praticamente abraçou muita coisa todo, vai né? sendo aprendida, né? Sim, Claro. O pessoal entrou pesado usando influenciadores, de repente se descobre que todos são pessoas jurídicas, se descobre que tem uma empresa que agencia eles, e se descobre o processo de valor dentro disso, e aí você vai adaptando isso ao entendimento do Ministério. Então, muitas coisas se vão descobrindo, sim. porque são mercados que estão se construindo. Sim. Na verdade, ele não está estabelecido, ele está sendo construído. Vai moldando. E aí Exato. você vai moldando e dizendo, não, para esse novo cenário precisa de tal coisa. Mas, de fato, não tem obstáculos jurídicos para isso. Você tem
necessidade de análise, Sim. mas obstáculo em si não tem. É a mesma coisa a premiação, né? Premiação. É proibido oferecer prêmio em dinheiro em promoções comerciais. Mas a gente pode chegar próximo a isso, né? É o cartão carregado com determinado valor, mas a função saque e transferência tem que estar bloqueado. Também não está na legislação, mas é isso, o hábito, né? Sim. Vai fazendo com que tenha essa evolução. Certificado de ouro. Títulos do Tesouro. São coisas próximas que... pode ser convertido em dinheiro? Pode, mas não é esse o objeto da promoção. Exato. O objeto da promoção é o certificado de ouro. Exato. Assim como se eu te der um carro, ele pode ser vendido. Exato. Não é verdade? O consumidor que ganhou o prêmio não é obrigado a ficar com ele, né? Ele pode fazer o que ele quiser, como bem depois de recebido pela empresa, né? Normalmente. Isso. Então essas coisas vão evoluindo, sabe? E o Ministério, né, hoje, sempre foi, mas hoje, né, que é o detentor da atividade regulatória, ele entende isso. Né, ele vai junto com o mercado caminhando, óbvio, dentro da segurança jurídica, dentro daquilo que é permitido, mas ele também avança nesse conhecimento. Né? Então, você vê, qualquer, né, como o Nardelli falou, qualquer meio de participação que você propõe a ele, se você demonstra que é execuível, ele vai aceitar. Legal. Né, a gente já teve promoções com carta 0800, 4004, os telefones que eram pagos na época, depois SMS, WhatsApp, redes sociais, nossa, e por aí vai. Aí um tempo ficou meio obscuro, cupom e urna, agora voltou, o cupom e urna explodiu de novo no pequeno varejo, na pulverização, está explodindo isso novamente, então as coisas gosta muito disso, né? As coisas até voltam, né? São recicladas, ideias recicladas, mas com a nova roupagem, com a nova comunicação, o mercado é muito dinâmico e o mercado total é dinâmico. Vão nascer coisas novas. Sim. Vão nascer novos meios, vão nascer novas alternativas. E o nosso desafio é como incorporar isso com segurança. Está pronto, né, para essas novidades. Na promoção, tem que estar aberto. Se não tiver aberto, você sempre vai ser o advogado do não. O advogado do não. É facinho dizer não. É só abrir a boca e falar não. Dizer sim é difícil. E o mercado não anseia isso, né? Não, o mercado quer alternativa. Quem procura a gente para ouvir um não? A gente sempre, comenta isso com clientes. Nossa, que legal, você nunca fala não, mas eu tenho que dar... Gente, eu vivo disso. Se eu for falar não, eu vou fechar o escritório. A gente não faz mais nada. Exato. Então, assim, o nosso papel é dar a solução, entendeu? Então, vamos em frente. Tem sempre uma alternativa, a gente sempre brinca isso, né? Não dá para fazer a ideia do jeito que você pensou, tá bom, mas vamos por esse caminho, vamos por esse caminho, vamos por esse caminho. Claro. Sempre tem solução, né? Então, e tudo na lei de 1971. Exatamente, é isso aí. É isso aí. Não, dá para ver que se não fosse vocês aí, quando vocês chegaram aí era tudo mato, né? Quase isso. Aí foram desbravando aí. A gente teve, né, assim, a gente também teve boa escola, a gente tem, né, concorrentes muito respeitados, né, à nossa altura, mas a gente também aprendeu um pouco com o mercado como um todo, né, mas realmente na época que a gente nasceu ou começou nessa jornada era tudo um pouco mais simples assim, né, então a gente teve que desbravar muita coisa mesmo. Né, a gente sempre foi pioneiro em muita coisa por aceitar esses desafios de como fazer o diferente, né, num cenário. Em 2000, empresas como a nossa era quase um despachante. Isso. Pegava, ia lá, te dava um número e dizia, agora você se vira. Isso. Vai lá e resolve. Fazia prestação de contas, imagina. E faz sozinho, o cara vendia né? só o serviço da autorização, por exemplo. Isso. E como é que eu presto contas, tudo? Então, um pouco da nossa história, né, da nossa evolução é em relação a isso também, né? Ajudar o mercado como um todo, porque a promoção, como o Nardelli brinca, a promoção tem rabo. Não é só autorização, depois você tem que ir lá e fechar também. Então, até para quem faz autorização... no trilho do trem. Exato. Para quem faz autorização, é importante entender, não tem só autorização, tá, pessoal? Não tem só, recebi o certificado, a promoção acabou, não. Você vai fazer a promoção, vai entregar os prêmios, mas a gente depois volta a se conectar, porque no mesmo órgão em que autoriza, eu preciso fazer a prestação de contas, né? É isso aí. Boa. E quando a gente fala dessa questão aí da responsabilidade, né, de uma campanha, quem que é o responsável pela parte da regularização? A agência, a marca, os dois, quem que fica envolvido ali, né?
Vamos colocar, por exemplo, a agência falou com vocês e vai fazer de uma marca. A marca nem falou com vocês. Já está precificado dentro da agência e deu um problema. E aí, de quem que é a culpa? Né? Então, como que funciona hoje? Normalmente é a marca, que é o promotor da ação. Tá? E vai haver um momento em que a marca vai nos dar a representatividade dela para a gente lidar com o processo administrativo, que é uma procuração. Então, a marca sabe que somos nós que estamos lidando com o processo e a marca vai aprovar o regulamento. Então, normalmente é a marca. Pode ser que a agência seja por uma questão de acordo comercial, etc. Pode, mas a marca nunca se exime disso. Então, se sai uma sanção, normalmente é para a marca que pode ou não ter o direito de regresso sobre a agência. Que o contrato entre as duas pode dizer, eu te contratei para fazer tal promoção. Se tudo estiver certo, o risco é meu. Mas se você errar, o risco volta para você. Então, por exemplo, você teve um problema de entrega de prêmios e foi multado por causa disso. Se a responsabilidade era da agência, estabelecida em contrato entre os dois, a marca vai cobrar da agência isso. E a agência ela pode tomar aquela penalidade de 2 anos sem poder fazer promo também? Só se ela for o promotor. Se ela figurar formalmente. Entendi. Se ela não figurar no processo, não. É uma agência que só faz promo, se tomar uma dessa, fecha. Exato, então tem que tomar um cuidado. Por isso também que elas têm muito zelo em relação a isso, sabe? Normalmente quando elas figuram no processo administrativo, né, elas tomam muito cuidado para que isso não aconteça mesmo, porque realmente isso é aterrorizante. Imagina ficar... Na prática, o risco da agência de promoção não cresce se ela for ou não aderente ao processo, porque é o negócio dela. Sim. Se ela for mal numa promoção e causar prejuízo à marca, ainda que formalmente ela não esteja embutida, ela está arcando com aquilo também. Vai ter o prejuízo de imagem, financeiro, que seja. Então, na prática não muda muito para a agência de promoção ela figurar ou não no processo administrativo, porque a credibilidade dela vai nascer do como ela opera a promoção. Sim. E eu não vi ninguém que vá ser parte do processo numa promoção que outro opera. Normalmente você vai ser daquela que você tem o domínio, né? Sim. Porque aí você está cuidando daquele processo ali. O que é importante saber também, Guilherme, é assim, ninguém pode pedir autorização para uma marca por representação. Então a marca, por exemplo, a agência A vai fazer uma promoção para a GM, por exemplo. Né, a agência não pode pedir autorização em nome da GM sem que a GM esteja no processo. Entendi. É obrigatório no processo administrativo que a marca envolvida, né, que a empresa envolvida esteja no processo. Elas podem ir juntas, mas uma agência nunca pode pedir autorização isoladamente em nome de terceiros. Agência ou qualquer agente, né? Então a empresa obrigatoriamente tem que estar no processo administrativo de autorização, tá? Bom saber. Isso. Então, sempre, no mínimo, vai ter uma culpa dividida ali. Imaginando que a agência vá junto com a marca, faça o processo, deu alguma coisa errada, no mínimo ali vai ter uma culpa dividida. Mas nunca a agência, ela tem, né, ou agência ou qualquer ente, tem autorização para pedir autorização em nome de terceiro, sem que esse terceiro esteja no processo. Entendi. E como que chama quando você passa uma autorização lá? Procuração. Nem com procuração. Nem com procuração. Não, a lei não prevê isso, exato. A procuração, na verdade, é para nós aqui, Promosorte, que somos procuradores, por quê? Porque nós vamos fazer o pedido de autorização em nome de terceiro. Então é só para o meu trabalho. Né? Mas uma marca, uma agência, recebendo uma procuração, pedir autorização para terceiro, a lei não admite isso. Né? Então a gente, como intermediário, mas da prestação de serviço, né, na qualidade de escritório jurídico, eu recebo uma procuração para falar em nome da marca, né? Mas isso não quer dizer que eu vou lá pedir autorização sem que ela esteja no processo. Para o efeito prático, quem está pedindo autorização é a marca. Exato. Sim. Só que nós somos o bracinho lá que estamos lidando com ele. O serviço ali. Isso, prestação de serviço, exato. Mas que aí, nesse caso, a responsabilidade não fica com vocês. Isso. No caso deles com a agência, a responsabilidade é deles mesmo. Né? Isso, eles fazem tudo junto. Mas se tiver um problema na prestação do nosso serviço, a responsabilidade vira para a gente. Que é a mesma coisa com a agência.
Claro. Se a agência executar com perfeição o serviço e teve um problema com o consumidor, por exemplo, que viu que não existia ou que aconteceu de fato, a responsabilidade é da marca. É da marca. A agência só vai ser responsável por defeitos no serviço prestado. O risco da atividade econômica é da marca e é indelegável. Isso. Não, isso é certo. Boa. Gente, a gente já falou um pouco aí, então, né, dos primeiros passos para começar uma campanha promocional. A gente já entendeu que o primeiro passo é falar com vocês, né? É assim, fala, né? Porque a gente já até falou em outros podcasts disso. O pessoal hoje tem feito as coisas sem planejamento e sem determinar o objetivo, né? Eu acho que determinando o objetivo, o que você quer com a sua campanha? Quero isso, quero vender mais, quero, né, sell-in, sell-out, recorrência, enfim. Você tem que determinar o seu objetivo e tem que se planejar, mas... De novo, né? Isso tudo ainda tem que ser tratado com vocês antes de começar qualquer coisa, né? Para entender como que faz, né? Como que opera, né? Realmente nisso. Então, acho que fica o recado para o pessoal, né? Se planejem, se organizem, definam os objetivos e falem com o pessoal da Promosorte, porque assim, tem que ter tudo isso organizado. Exato, né? É o melhor caminho, né? É o mundo ideal. Boa. Gente, agradeço a presença de vocês, a participação de vocês no podcast. Eu acho que quem está assistindo tem muito que aprender, né? Tem realmente aí a gente pode colocar que foi uma aula aí de regulamentação e tudo, né? De como se proteger com tudo isso. E convido vocês a deixarem um recado aí pro pessoal que vai assistir a gente, né? Além de procurem a Promosorte, né? Que recado que vocês gostariam de deixar pro nosso público? Vamos lá, para quem está nos ouvindo, a orientação é sempre procure fazer tudo o mais certo possível. Né? Se você tem uma questão de natureza jurídica, consulte um advogado. Se tem uma de natureza tecnológica, consulte alguém que entenda, uma empresa como a sua, que conhece, que sabe fazer. Não tente fazer amadoristicamente as coisas, que normalmente não vai dar certo. Ninguém sabe tudo. Sim. A gente sempre precisa interagir para construir uma equipe para qualquer projeto. Isso é importante. E o mais importante, não tenha medo. Em promoção não dá para ter medo. Crie a sua ideia, bote asas na imaginação e aí sim você vai ter a oportunidade de alguém te ajudar a parar as pontinhas, fazer o cabelo, ajeitar esse cachorrinho, passar um perfume e vai sair lá um shih tzu lindo, maravilhoso, bonitão e coisa e tal. Mas tudo é possível e tudo é viável, normalmente. É isso mesmo, não tem barreira nenhuma, né? Siga em frente, vai. Como a gente falou aqui, né? Segue o caminho direitinho, sabe? Nenhuma ideia é inexequível, muito pelo contrário, né? Às vezes ela precisa de um aparo, mas ela é exequível. Então, siga em frente. Maravilha. A gente agradece mais uma vez a presença de vocês. Pessoal, assiste aí porque ficou bom. É isso aí, foi um prazer. Obrigado.